Olá, bem-vindos a mais um comentário semanal da nossa série Weekly Thoughts. Este é também o momento certo para subscrever o nosso canal se ainda não o fez. Assim ficará a par de todos os nossos conteúdos de excelência e também de partilhas muito relevantes por parte de profissionais e personalidades que fazem parte desta nossa já grande comunidade. Neste episódio eu regresso à conversa com a Inês Veloso, agora e desde o dia 1 de março, Global Head of Content and CEO da Randstad, depois de ter assumido durante alguns anos a função de diretora de marketing e comunicação da Randstad em Portugal. Inês, parabéns! Obrigada. Muito recente, não é? É verdade. Estamos a estrear praticamente a tua entrevista, ou a tua conversa, neste caso é um comentário semanal, aqui connosco no Empower Brands Channel, que é um canal fantástico para ser teu aliado nestes percursos internacionais. Não deixes de meter aqui a minha garfada também. Oh Inês, e vamos falar de uma coisa muito interessante. Tu acabas de lançar um livro, de facto, é como se a Inês viesse falar ou comentar algo dela própria, mas é isso mesmo que se quer, e este é um espaço assim, descontraído, descomprometido com essas coisas de não vou falar porque é meu. Não, aqui temos liberdade de expressão e queremos mesmo puxar por estes conteúdos, por estes contributos. No fundo estás a dar o teu contributo através do livro, com a tua experiência a gerir uma área de comunicação e de marketing, com um contacto muito próximo com as empresas, com os gestores de recursos humanos. E este wow é o wow de wow ou é World of Work? É, na verdade, os dois. Ou seja, este WoW é muito engraçado porque, em especial agora com a equipa internacional, eu costumo dizer que todos podem comprar, porque pelo menos esta parte eles sabem ler, que é o Way of Work. E por isso é que fizemos aqui esta brincadeira de, no título do livro, pôr WoW e depois novas formas de trabalhar. Este é um livro, exatamente como tu disseste, ou seja, é um livro de pessoas para pessoas, não é um livro técnico de recursos humanos. É sim um livro para esta nova forma de trabalhar. Este mundo do trabalho que todos dizemos muito frequentemente agora que mudou para sempre, mas mudou para o quê? E como é que eu me preparo? Porque não mudou amanhã, mudou hoje e eu hoje tenho que me preparar e já tenho que ter as minhas empresas preparadas para conseguir atrair e reter o melhor talento. Oh, Inês, e este livro acaba, e agora deixa-me retificar, porque eu comecei a brincar com o World of Work, mas não, é Way of Work, e portanto, porque tem a ver com estas novas formas de trabalhar. A pandemia estimulou-te a escrever este livro? Isto é muito interessante, porque eu recebi, e a minha editora ainda no dia da apresentação dizia isso, ela convidou-me em fevereiro e disse: Inês, eu tenho visto alguma coisa que tens escrito, por que não escrevermos um livro sobre o que é que vai ser esta realidade? E eu, durante todo este tempo de pandemia, tenho insistido muito na questão de, quando falamos no local de trabalho, que não se trata de uma tripla. Eu não escolho se deve ser presencial, remoto ou híbrido, porque, na verdade, qualquer uma destas decisões tem implicações, quer seja no meu modelo de comunicação, nos modelos de liderança, no modelo de engagement, de motivação, de bem-estar, e, portanto, uma decisão é sempre possível, desde que considerada em todo este ecossistema, e tem que mudar e transforma naturalmente esse ecossistema. Por outro lado, outra das coisas que tinha insistido sempre muito é, mesmo que voltemos, este é voltar, mas são pessoas diferentes. Nenhum de nós está igual depois de quase 2 anos de pandemia. Portanto, voltamos para a empresa, e se voltarmos para um modelo completamente presencial, como tínhamos antes, nós somos pessoas que já experimentaram o remoto, ou que já conhecem muitas pessoas com o remoto. O que quer dizer que, em termos da própria cultura organizacional ou da minha motivação, a empresa pode ter que trabalhar esse vetor, coisa que não faria em 2019. E, portanto, o desafio da Leia foi muito: Inês, vamos escrever sobre isto numa altura em que tudo estava a acontecer e, portanto, isto era quase um livro inacabado. Ele era para ter saído em setembro e depois a Marta na altura disse: Inês, se calhar é melhor não sair em setembro, porque falava-se da lei do teletrabalho, mas a lei não arrancou, porque continuamos todos com a obrigatoriedade de teletrabalho e, portanto, as empresas estão todas a dizer que mais ou menos vão ser híbridas, mas nenhuma pode decidir, porque continua a haver muitas regras sanitárias. Então, o livro foi adiado para sair só agora. E foi um desafio muito intenso.
Então, e diz-me assim, que mais ou menos o que é que um gestor de recursos humanos, o que é que um líder de uma empresa, porque eu acho que hoje em dia liderar uma empresa é estar muito próximo das suas pessoas também, não é? E o que é que vão encontrar aqui, o que é que tu lhes procuras de alguma maneira transmitir e auxiliá-los nessas tomadas de decisão? Sim, eu comecei. Eu nunca me quis assumir como especialista em recursos humanos porque não sou. Eu sou de marketing e sou de comunicação e essa é a minha área de especialização. Por isso, no fundo, o que fiz foi muitas pesquisas. E eu, logo no primeiro capítulo, uma das coisas que digo é senti-me muito, quase que fiquei presa no primeiro capítulo porque queria perceber porque é que começámos a ir trabalhar para escritórios e porque é que depois dos escritórios começou a aparecer o trabalho remoto. E tive muita dificuldade em conseguir construir essa história e percebi que essa história se ligava com a relação das pessoas com o trabalho. E que começava inclusivamente nos filósofos gregos que eram completamente contra o trabalho, diziam que o trabalho e a origem da palavra está ligada à escravatura. Quem trabalha são os escravos, não se pensa quando se trabalha, é quase uma oposição. E depois toda a evolução acaba por estar depois relacionada quer com Martinho Lutero, com o humanismo, e portanto começo com essa resenha quase histórica que nos ajuda a perceber o que é que nos levou para um caminho que era muito mais um presencial do que deixava de ser e porque é que quando nos levou para um remoto isso aconteceu, que teve a ver também com uma crise petrolífera na altura. Depois percebi que neste caminho tinha que encontrar também quem soubesse efetivamente o tema. Ora, não sendo eu especialista, era preciso encontrá-los. Então, tenho a participação da Christine Kelly, que é a fundadora do Nomadismo Digital, portanto, perceber o que é esta corrente. Tenho a Filipa Ferrugento, que é trabalhadora remota há 6 anos e, portanto, consegue partilhar aqui o que é que foi passado do modelo presencial para um modelo remoto, sendo que não tinha qualquer condicionalismo de Covid, e o que é que mudou na forma de trabalhar, e uma pessoa já muito habituada a trabalhar neste modelo. A participação de uma advogada, Silvia Ferreira, que faz ali todo o enquadramento jurídico, a participação de um CEO, o CEO da Jabra Recordati, o Nelson Ferreira Pires, que mostra na componente da liderança quais é que são verdadeiramente estes desafios. O desafio lançado à Cristina Amar, CEO e pivô do Imagens de Marca, que se assume como Chief Love Officer e, portanto, perceber aqui qual é o papel do amor nas organizações e o que é este conceito, o que é que, na verdade, porque não é só o nome que se deu, mas tem, no fundo, um trabalho muito maior. E depois uma experiência que acabei por realizar e que depois transponho aqui para o livro, que é uma conversa com 4 psicólogas de áreas diferentes, da área clínica, da área social, da área mesmo da psicoterapia, para perceber se aquilo que todos dizemos, eu diria quase de ânimo leve, que é o tema da saúde mental, o que é que as especialistas, as psicólogas nos dizem que deve ser o papel das organizações e que deve ser a nossa preocupação. E como é que criamos aqui fronteiras entre aquilo que é o meu espaço pessoal e a minha saúde mental e a minha relação com a minha organização e como é que deve existir este equilíbrio. E por isso foi um bocadinho nesta conjugação, espero não me ter esquecido de nenhuma das participações, mas foi, falta-me uma, falta. Tenho ainda a participação da Anabela, que é uma diretora de inovação, e, portanto, muito se fala que o trabalho remoto não é possível fazer inovação. É uma pessoa também muito ligada às tecnologias de informação e, portanto, tem aqui também um papel na ligação à importância da tecnologia para a decisão do meu modelo, se tem importância ou se não tem, e até que ferramentas é que eu devo ter consoante o modelo que eu vou escolher. E por isso estes especialistas dão corpo ao livro e eu vou muito sempre à procura dos porquês. Tento não assumir opinião nenhuma. Há até inclusivamente um momento no livro em que digo, se está à espera de ter uma resposta de qual é o melhor modelo, então nem sequer compro o livro. Portanto, foi um péssimo marketing. Não compro o livro porque efetivamente... Não, foi um ótimo marketing, porque normalmente quando se diz não faça, todos queremos fazer. Portanto, foi aqui uma psicologia invertida, mas a ideia é muito... E eu acredito verdadeiramente nisto, não quer dizer que não tenha o meu modelo preferido para mim, mas eu acredito que qualquer empresa pode ser muito bem sucedida em qualquer um destes modelos. O que é preciso compreender é que a decisão do modelo inclui mais um conjunto de decisões que tem que ser trabalhada de uma forma muito continuada. É o tal ecossistema de decisão que não é só o local de trabalho, mas é toda a forma da empresa trabalhar para garantir o sucesso deste mesmo modelo.
E é muito isto que procuro fazer no livro, acho que com esta, porque depois era preciso também não estar sempre, não ter medo de indicar caminhos, mas ter a certeza que ficava claro para quem lia que não há um caminho obrigatório e que muito menos podiam dizer, eu acabei de ler este livro e tenho a certeza que o melhor modelo é. Não é. Aqui não está essa resposta, mas está garantidamente um frame para qualquer empresa, especialista ou não, um especialista ou não em recursos humanos, conseguir criar um modelo para tomar a decisão na sua organização, na relação com as suas equipas e não esquecer este tal ecossistema num novo mundo de trabalho. No fundo, tu poupaste imensas reuniões a todos esses líderes, com todos esses especialistas, para de alguma maneira porem em cima da mesa os vários cenários e tomarem a sua decisão. Foi isto que acabaste por fazer com o teu livro, não é? E eu tenho a certeza que ele vai fazer parte da secretária de muitos gestores, não só na área dos recursos humanos, das equipas, mas também de muitos dos nossos CEOs, dos nossos líderes. Vão ter o teu livro cada vez que tiverem que pensar no tema, vão lá e vão ouvir aquelas vozes que tu colocaste dentro deste livro e que vão trazer algumas luzes sobre aquilo que poderá ser, de facto, o melhor caminho. Muito obrigada e espero, Inês, que tenhas assim um futuro cheio de sucesso nesta tua nova função, neste novo cargo e que continues a vir até aqui a partilhar connosco, até porque também és membro da nossa comunidade, que venhas partilhar essa tua experiência internacional. Nós temos muitas pessoas que também estão aqui connosco a partilhar visões e experiências que são de várias empresas no mundo inteiro, muitas também trabalham a partir de Portugal, mas que estão com esses cargos internacionais, e o teu livro vai ser já uma sugestão, com certeza, para ter também na mesa de cabeceira, mas eu gostava de te perguntar se queres deixar mais alguma sugestão de cultura e lazer neste fecho de conversa. Então, a minha sugestão é claramente aproveitar aquilo que é esta nova abertura e garantir que vamos aqui às agendas culturais e vamos fazer visitas a espaços ou mesmo a peça de teatros. Havia uma muito recente, mas que julgo que agora até já está a norte, que era a Intimidade Indecente, que é uma peça de teatro que explora aqui esta componente de intimidade, mas acima de tudo garantir que apoiamos a cultura presencial, mantendo esta ligação obviamente a livros, mas apoiando aquilo que é a cultura presencial e aproveitando que já estamos mais seguros para estar uns com os outros e retomarmos esta nossa vida híbrida, em que o nosso escritório pode ser em nossa casa, mas claramente faz sentido continuarmos a sair e estar uns com os outros. É isso mesmo, Inês. Muito obrigada mais uma vez e espero, como já referi aqui, voltar a estar à conversa contigo nesta nossa série Weekly Thoughts. Um beijinho muito grande. Obrigada, beijinhos. E assim que nos segue também, nunca é demais agradecer a preferência em estar connosco. Recordo que o Empower Brands Channel há 2 anos que está a fazer história no YouTube, com um propósito único neste mundo das plataformas live streaming, com o seu foco nas pessoas, nas empresas e nas marcas. E tudo graças também ao seu contributo, subscrevendo o nosso canal e acompanhando as nossas séries. Deixo-lhe desde já o convite para se juntar à nossa emissão especial, em direto, no próximo dia 9 de março, entre as 14h30 e às 18 para assinalarmos precisamente estes 2 anos do Empower Brands Channel. Contamos consigo.